Guarda compartilhada afeta pais e filhos durante a pandemia. Ensino remoto durante a quarentena dificulta a vida dos estudantes na preparação para o vestibular. Moradores de rua de Campinas recebem auxílio de organizações. Adoção de pets durante a quarentena ajuda a superar o isolamento. Isso e muito mais, agora mesmo no TJ PUC. Boa noite. Boa noite. Está no ar mais uma edição do TJ PUC, o telejornal da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas, no ano de 2020. Esta é uma edição especial diretamente de nossas casas e longe dos estúdios de gravação da universidade, devido à pandemia do novo coronavírus. O ano de 2020 ficou marcado como um dos anos mais conturbados da atualidade. O novo coronavírus tirou milhares de vidas pelo mundo inteiro e obrigou o distanciamento social a ser praticamente obrigatório. Contudo, nossa real intenção é trazer informação até você sem medir esforços, mesmo nas atuais condições, pois o nosso compromisso é e sempre será com o jornalismo. Com aproximadamente 822 pessoas em situação de rua na cidade de Campinas, segundo dados da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, ONGs atuam no combate às dificuldades enfrentadas por esta parcela da população. Eu sou voluntário aqui no Projeto Tive Fome há mais ou menos 2 anos, porém o projeto já vem trabalhando aqui na região de Campinas há 7 anos. E a gente tem 2 frentes principais, que a gente atende tanto famílias carentes como moradores de ruas. Que frequência vocês costumam atuar na cidade de Campinas, aqui nas regiões? Em relação à rua, a gente faz ação toda sexta-feira. A gente se encontra em nossa sede à noite, prepara os alimentos, divide o grupo e sai para o atendimento nos pontos aqui de Campinas. Alguns pontos fixos que a gente já conhece e no final também a gente se reúne todo mundo no centro da cidade, onde tem maior concentração dos moradores em situação de rua. Não, tem gente que quer te ver aí. Chegou visita? Conversando com pessoas em situação de rua, constatamos a importância de um trabalho como esse, de escuta, solidariedade e doações. Para essas pessoas, qualquer ação que os ajude de alguma forma é sempre válida. Qualquer ajuda que vem pra gente que está na situação de calçada é bom. É roupa, é alimento, é qualquer coisa é bom. Em meio à pandemia, algumas coisas mudaram, é o que explica Rafael. Com a chegada da pandemia, a primeira coisa foi parar todas as ações, por precaução dos voluntários e das pessoas atendidas. Acompanhando as notícias, a Prefeitura de Campinas, a gente decidiu que a gente voltaria quando atingisse a fase amarela. A princípio, estamos limitando o número de pessoas, de voluntários, em torno de 15 pessoas só. Antigamente a gente era aberto e chegamos até ter mais 50 pessoas numa sexta-feira, mas agora estamos limitando a 15 pessoas e fazendo uma ação mais rápida, Dessa forma, o Projeto Tive Fome tenta viabilizar a ajuda a essas pessoas que se encontram em situação de rua na cidade de Campinas. Para conhecer melhor o projeto e ter mais informações, entre em contato na página do Instagram, @Projeto Tive Fome, tudo junto. Nesta quarentena, os pais tiveram que se acostumar com os filhos em casa. Já os pais separados tiveram que lidar com outro problema, a guarda compartilhada. É o que a gente acompanha agora com a repórter Letícia Andrade. Não é segredo que a pandemia de coronavírus ressignificou o modo como vemos muitas coisas. Uma delas é a guarda compartilhada entre crianças. É o caso do cirurgião dentista aposentado Alex Eduardo Rezende, que está durante essa quarentena ficando com seus 2 filhos adolescentes em casa. Eu sou aposentado, não tenho mais uma obrigação de cumprir horário de trabalho, e além disso eu moro numa casa, que é a casa onde as crianças nasceram, é a casa que eles nasceram aqui, sempre viveram aqui, uma casa muito grande, e a mãe mora em um apartamento. Além disso, a mãe entendeu que para as crianças estarem com ela, implicava dela manter a funcionária, a empregada doméstica, ajudando ela nos afazeres. Ocorre que a empregada doméstica dela dependia de transporte coletivo, o que principalmente no início da pandemia
a gente teve aquela consciência assim, poxa, isso é perigoso. Transporte coletivo, todo mundo muito tenso. E no meu caso, a minha funcionária não depende de transporte coletivo, mora muito próximo, né? Então, assim, o risco de uma contaminação dela se contaminar no trânsito não existia, né? Então, em função disso tudo, além disso também, os avós maternos são grupo de risco. Então, olha, não dá para eu, o que ela alegou, não dá para eu pedir para que os meus pais venham cuidar das crianças, porque senão eles podem acabar se contaminando, né? Então, tudo assim, ficou mais seguro eles virem aqui para minha casa. No Brasil, o número de registros de guarda compartilhada quase triplicou entre 2014 e 2017, passando de 7,5% dos casos para 20,9%, segundo o IBGE. A advogada Andressa Maggiore de Mazo explica a diferença entre guarda e convivência compartilhada e como elas se aplicam nessa situação. Independente da modalidade de guarda, é necessária a fixação do período de convivência que cada genitor terá com os filhos, podendo ser maior com um do que com o outro ou igualitário, devendo sempre levar em consideração o bem-estar e a manutenção da rotina dos filhos. O publicitário e estudante de Direito Eliseu de Oliveira conta sobre as dificuldades enfrentadas no início da pandemia, quando seu contato com o filho era restrito a chamadas de vídeo. Como acontece os nossos finais de semana, tá? Ele tem 2 anos, mas aí ele já foi ao zoológico, ele já foi ao circo, 2 aninhos, já foi ao zoológico, já foi ao circo, a gente já fez piquenique, a gente já fez muita coisa juntos. E quando muda esse tipo de convivência para uma convivência por vídeo, uma criança de 2 anos, ela não tem um psicológico preparado para ficar 20 minutos numa ligação por vídeo. Então, é muito rápido, sabe? Ele vai ver você e ele vai ficar feliz, vai brincar, é muito diferente. Mas criança é muito ação, sabe? É muito pegar, colocar na piscina, é muito tipo toque com criança, a convivência na cidade. Por vídeo não funciona. Nesses casos, o ideal seria que os pais, nesse período de exceção, usassem do bom senso para tomar as decisões, tendo como regra fundamental o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Mas como essas decisões impedindo o trânsito dos filhos entre as residências acabam sendo tomadas por um dos genitores de forma unilateral, o genitor que se sente prejudicado pode buscar o Poder Judiciário para garantir seu direito de convivência com os filhos, comprovando que tem condições de resguardar as orientações de saúde pública. A pandemia afetou de diversas maneiras o setor da educação. Com o adiamento dos vestibulares e tendo que estudar apenas de casa, os vestibulandos relatam dificuldades para estudar para as provas. Com a pandemia, diversas adaptações foram necessárias no sistema dos vestibulares. E o reflexo dessas mudanças está sendo sentido pelos alunos. E estudantes de cursinhos contam como está sendo estudar para provas tão importantes somente de casa. Luca Modi é de Campinas e vai prestar engenharia mecânica. A aula presencial é melhor que online, na minha opinião, né? Porque tem os seus amigos estudando lá e aí você acaba sendo motivado para estudar também. Também a dificuldade, né? Porque a aula online muitas vezes é mais fácil, não tem muitas provas, pelo menos na minha escola não tem muitas provas. E aí exige menos que o aluno estude. E por exigir menos, a gente acaba aprendendo menos também às vezes, né? Em razão do momento em que vivemos, alguns vestibulares já tiveram suas datas redefinidas. O Enem será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro, com sua versão digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Já a Unicamp passou sua primeira fase, do dia 22 de novembro para os dias 6 e 7 de janeiro, diminuindo de 90 para 72 questões. Bruno pretende prestar medicina e fala sobre a edição da Unicamp deste ano. A Unicamp, sei lá, eu acho que ela deu uma passada de mão na cabeça, sabe a prova tiazona? Que deu aquele conforto, porque eu acho que esse ano está sendo um ano extremamente atípico. Então a gente está passando por coisas que ninguém vai passar de novo. Provavelmente. Espero que ninguém passe por isso de novo. E a gente está tendo que se reinventar. Antes eu tinha separação entre a minha casa, que era meu lugar de descanso, e o meu local de estudo, que era o cursinho.
agora meu quarto virou meu local de estudo. Então, tipo assim, tem dia que eu não aguento mais ver meu quarto. Então, acho que juntou tudo e isso deu aquela atrapalhada. Mas aí veio a Unicamp e falou, vem cá, que a gente tá junto e vamos passar por isso. A PUC Campinas adequou a aplicação do seu vestibular e fará a prova em 2 dias separados, 6 de novembro para os cursos de medicina e 8 de novembro para os demais cursos, além de provas online. As inscrições vão até dia 29 de outubro. Você confere no próximo bloco do TJ PUC. Contratações acontecem de forma remota durante a pandemia. Desde que a pandemia teve início, diversos setores da sociedade passaram por mudanças. Empresas tiveram que reformular e se readaptar para realizar as novas contratações durante esse período. A pandemia, originada pelo coronavírus, modificou significativamente os processos de recrutamento e seleção, que antes eram realizados presencialmente e agora são efetuados remotamente. Os profissionais da área precisaram se adaptar a um novo período instaurado. Triana é recrutadora em uma multinacional e relata que as mudanças trazem incertezas, mas resultam em mecanismos benéficos. Crises como essa que a gente tem vivenciado trazem muitas incertezas, mas abrem novos caminhos. A mudança maior foi a adaptação com agilidade, a otimização dos processos. Eu acredito que em tudo na vida. O home office foi surpresa para a maioria das pessoas que não sabiam como se organizar para esta nova fase. Nós tivemos muitas dificuldades e a principal foi a resistência das pessoas. A gente sabia o que tinha que fazer, mas não sabia como fazer. Mas para a Thaís, que foi contratada na pandemia e a mãe solo, as dificuldades vão muito além das incertezas e de se adaptar apenas às novas ferramentas de trabalho. Por eu ter uma bebê de 1 ano, fica bem difícil, porque ela é muito apegada a mim e ela quer toda hora que me vê, vir no meu colo ou que quer que eu amamente ela, então isso é a parte mais complicada de estar em casa, trabalhando com uma criança ao seu lado. Também tive que adquirir todos os utensílios para eu estar trabalhando em casa. Tive que comprar um notebook novo, porque o que eu tinha estava muito lento. Tive que comprar uma escrivaninha, tive que me adaptar, para fazer um trabalho em home office. Dados divulgados pelo IBGE afirmam que o país atingiu a marca de 12,7 milhões de desempregados em maio desse ano. Camila reside em Americana, é estudante de jornalismo e faz parte dessa parcela da população que encontra dificuldades ao procurar emprego neste período. Todo dia eu olho em sites, rede social, para ver se alguma empresa anuncia alguma vaga, mas não, pelo menos aqui na minha cidade, não estou encontrando. O que eu encontro é em cidades que não seja a minha, mas são muito longe, então são empregos que não daria para eu ir, porque eu não tenho veículo próprio. A ferramenta crucial para a avaliação dos candidatos não veio com a pandemia. Para concorrer a uma vaga de emprego, até mesmo em um período como este, a ferramenta que você precisa se atentar são as redes sociais. Hoje nós estamos utilizando demais as redes sociais. Hoje eu tenho um filtro para poder captar os profissionais mais aderentes e adequados à empresa. Então, é importante você construir uma imagem na rede, colocar palavras-chave, porque nós buscamos através de palavras-chave. E o aumento do home office durante a quarentena tem levado cada vez mais pessoas a reclamar de dor nas costas. A nossa equipe de reportagem ouviu uma diretora de escola que está passando por este problema e um especialista, para que a gente possa entender melhor por que isso está acontecendo. Logicamente, como todo mundo que começou a fazer home office, fui trabalhar em casa,
Trabalhei por 4 meses em casa e com uma quantidade grande de trabalho, né? O trabalho dobrou quase que para nós que somos da área da educação. E eu fiquei muito tempo frente ao computador, da hora que eu levantava até a hora que eu ia dormir. Então, esse excesso de estar na frente do computador e a postura nem sempre adequada, né? Posicionamento dos pés, das costas, nem sempre adequado. Então, hoje eu sinto bastante dor nas costas, me incomoda bastante. Essas pessoas que pararam na pandemia tiveram alguns problemas, né? Bem básicos. As pessoas que tinham como objetivo a hipertrofia, o ganho de massa muscular, automaticamente quando você para, 3 a 4 semanas, o nosso corpo ele já começa a perder massa muscular. Aquilo que você adquiriu durante o seu momento de treinamento, né, durante o período de treinamento, você acaba perdendo. Isso é natural, né, devido ao sedentarismo, a pessoa fica parada. E as pessoas que estavam treinando com o objetivo de emagrecimento, estavam fazendo dieta e queimando as calorias na academia, automaticamente elas ficando em casa, começaram a consumir mais gordura, mais carboidrato e automaticamente começaram a engordar novamente. Então, esses 2 fatores foram importantes para esses resultados negativos, né, durante a pandemia. Sem contar com a postura, né, com as dores nas costas, com problemas de sedentarismo, né, afetando a coluna cervical, nervo ciático, tendinites, né, em ombro, cotovelo, joelho. Então a pandemia desencadeou questões patológicas, né, questões até psicológicas, né, com relação à saúde. Tá? Então a minha dica para vocês que estão em casa e precisa ficar em casa trabalhando em home office, que vocês possam no mínimo fazer uma sessão de alongamento diária, ok? 5, 6, 8 exercícios, né? 3 a 4 séries de 20 a 25 segundos. Já ajudaria muito na sua postura. Não perca no próximo bloco. Serviços considerados não essenciais voltam a funcionar de acordo com as normas do Plano São Paulo. Durante a quarentena, diversos serviços considerados não essenciais foram suspensos. Mas como será que está sendo a retomada desses serviços agora que eles estão voltando a funcionar? A gente confere a seguir com a repórter Yasmin Paixão. A passagem da fase laranja para a fase amarela permitiu que estabelecimentos como salões de beleza e barbearias voltassem ao seu funcionamento normal, seguindo assim todas as normas do Plano São Paulo. Daniel, mesmo seguindo as normas à risca de funcionamento, os clientes ainda apresentam desconfiança ao voltar a frequentar o salão? Sim, eles têm muito medo de vir ao salão e acabar tendo contato com alguém que tenha o vírus ou vir aqui pegar pelo ar. Mas eles estão retornando conforme foi aberto o estabelecimento normal? Sim, eles estão retornando. Tipo assim, antes, como tinha muito movimento, tinha festas, a maioria cortava toda semana. Hoje eles estão cortando mais por necessidade. Apesar de todo o cuidado, o medo ainda paira sobre a população. Neste outro estabelecimento, o Wesley nos conta que tem 2 familiares contaminados com o coronavírus. A gente tem sim um certo receio por causa do... Eu tive na minha família 2 pessoas que trabalham também com o público e que tiveram estão passando, né, pela doença, no caso. Tiveram contato com o coronavírus e ficaram doentes. A gente fica um pouco receoso, com medo, mas temos que trabalhar, né? Não tem como a gente ficar parado. Gabriel é cliente desse salão já há algum tempo e faz um alerta para este momento de retomada. Se todos seguirem as normas, né, de higienização, a gente consegue parar o vírus. Mas se as pessoas não derem muita atenção,
em passar álcool, usar sua máscara, né, usar coisas individuais, aí já pode ocasionar um problema. O isolamento social tem mexido muito com o emocional da população. Em meio ao sentimento de solidão e tristeza, adotar um bichinho de estimação tem sido a alternativa para superar esse momento difícil. A matéria de Stella Pires que nos conta melhor essa história. Lara Miras decidiu adotar um cachorrinho para enfrentar o período de isolamento social. Hoje vim mostrar o Marshall, meu cachorrinho de estimação. Ele ajudou muito a gente ficar mais em casa, sair menos, porque a gente gosta da companhia dele. E tá sendo muito legal passar a quarentena junto com ele. Segundo a psicóloga Ana Luísa Quilin, a adoção de um pet pode amenizar as dores do isolamento social. A adoção de um bichinho seria uma forma saudável e responsável de amenizar, né, as dores do isolamento social. Por quê? Porque ia estruturar a rotina, traria o convívio dentro de casa, mesmo que fosse com um animalzinho, e isso facilitaria, né, a forma com que você se relaciona com o seu cotidiano. Essa daqui é a Mel. Ela mudou totalmente o ambiente aqui dentro de casa, principalmente por conta da pandemia e da quarentena, né? A gente passou a ficar muito mais tempo em casa e a gente sentiu essa necessidade de ter um bichinho de estimação, ter alguém para brincar, algum companheiro, e de fato ela é tudo isso. Segundo a Proteção e Bem-Estar Animal da ANAMA, as adoções aumentaram durante a quarentena. Aqui, na Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa, foi um pouco diferente. No começo da pandemia, as adoções chegaram a quase zero, mas agora a situação está se normalizando. Bem no começo da quarentena, quando começou o isolamento social, as adoções caíram bruscamente. A gente ficou praticamente zerado de adoções. Em meados de junho para cá, começou a ter uma adoção efetiva muito mais bacana. As adoções estão ocorrendo por meio de agendamento de visitas online. O interessado deve preencher um cadastro e só se aceito pela equipe que será liberada a visita e a escolha do animal, seguido de uma entrevista para verificar se a pessoa está apta a adotar. Sendo positivo, é assinado um termo de responsabilidade com o animal. Um animal ele vai trazer fidelidade, amor, responsabilidade, que eu acho que é o principal, mas vai trazer uma alegria sem fim. Se você também deseja adotar um animalzinho ou ajudar a Associação Amigo dos Animais, entre através do site da ONG aano.com.br ou pelas redes sociais. Bom, chegamos ao fim de mais uma edição do TJ PUC. Mas você pode acompanhar mais notícias através do portal do digitais.net.br. E para rever essa edição do TJ PUC é só acessar a página Labs CLC no Facebook. Esta foi a primeira edição da história do TJ PUC diretamente do home office. Agradecemos a participação de todos, aos técnicos do Labs e à professora Juliana Sangion. Tenham todos uma ótima noite. Uma ótima noite a todos e até a próxima!